Viva muito bom dia, boa tarde e boa noite. Espero que recebam os meus cumprimentos de acordo, né, ao horário do dia. Né. Estamos aqui novamente com mais um convidado para uma conversa no setup. Né. Hoje nós temos o tema trabalho remoto à base de dados. Para isso, nós temos então o nosso convidado, que é o Marcolino Marcos, né, que é um profissional da área de banco de dados, que vai, nesse momento, falar um bocadinho de si e depois nós vamos dar a continuidade, né, falar um bocadinho sobre trabalho remoto, né, na área de base de dados. Muito obrigado, antes, pelo convite, né? Para ter que partilhar aqui a minha experiência. Eu sou o Marcolino Marcos, sou administrador de banco de dados relacionais, focado em Oracle, MySQL e PostgreSQL. A minha trajetória começa quando eu fazia o ensino médio, né? Especializei-me em eletrônica e telecomunicações, no ITEL. Lá ganhei a paixão por tecnologia. Mas embora em casa já tinha aquela vontade de mexer com computadores, telemóveis, então logo eu entro para o ITEL, consegui então concretizar essa paixão, esse desejo. Depois, com o andar do tempo, mexendo já com tecnologia, só fui acrescentando e aprimorando os meus, por assim dizer, dotes. Depois disso ingressei para a universidade, né? Na Universidade Católica, me formei em engenharia informática e lá dei continuidade até hoje. Eu estou aqui para partilhar o meu conhecimento relativamente a banco de dados. Boa. Assim que falava um bocadinho de si ou da sua trajetória, faltou-me uma curiosidade. Normalmente, né, nós temos visto que principalmente os estudantes que saem do ITEL, eles enverdam mais para os cursos de network, né? Não propriamente base de dados, pelo menos isso é a percepção que eu sempre tive. Mas para si, qual foi a motivação, né? Eu digo isso ainda quando estava no ITEL, né, que fez com que olhasse mais para a base de dados e escolhesse que essa seria a área, né, que iria seguir na vida de forma profissional? Isso começa em casa. Eu fui um dos filhos que sempre recebia a orientação de guardar as coisas em casa. E isso faz relação com a área de banco de dados. Ou seja, toda aquela informação, todas aquelas coisas que eram preciosas, comiam a mim. Então daí decidi olhar para a tecnologia e associar isso à minha infância. A vida pessoal também. Ok. Quer dizer que a questão de ser uma pessoa organizada, de ter uma família organizada, né, a nível das coisas mesmo de casa, né, fez com que influenciasse um bocadinho, né, nessa escolha. Okay? Mas eu queria saber, foi para a universidade, isso quer dizer que fez base de dados no ensino médio e também no ensino superior? Não propriamente. No ensino médio, fiz eletrônica e telecomunicações. Está longe de usar banco de dados, mas está ligado a tecnologias. Só que a paixão era mais para a informática. Okay. Mas embora tinha algumas cadeiras relacionadas à informática, mas eletrônica e telecomunicações é mais ligada a telecomunicações. Mexer com relés, coisas do gênero. Sim. Quando vou para a universidade, já não fiz eletrônica e telecomunicações na universidade, fiz informática, porque a paixão sempre foi banco de dados. Sempre queria ser o centro de toda a informação. E é isso que acontece para os administradores de banco de dados. Como tem se dito vulgarmente, o coração de todo o projeto tecnológico são as informações. São os dados.
por acaso, e falando de dados, tem-se dito que dados é informação e quem tem informação tem poder, né? E isso é uma afirmação muito forte, né? Hoje nós estamos aqui para falar propriamente do trabalho remoto, né? Então queríamos saber, por ser um profissional da área de base de dados, né? Queríamos saber então, primeiro, em linhas gerais, o que seria trabalho remoto, né? E depois eu queria saber um bocadinho da tua área, como é que é feito esse trabalho, né, de forma remota. O trabalho remoto, de uma forma bem mais simples, é a possibilidade de exercer atividades físicas, atividades profissionais, no caso, fora das instalações físicas da empresa. Ok. Ou seja, quando estivermos em casa, podemos ter a possibilidade de fazer trabalhos profissionais, né, que poderíamos ter feito dentro das empresas. E como é que é feito isso? É por meio de tecnologia de informação e de comunicação. Ok. Agora, eu perguntaria, por exemplo, quais seriam os benefícios, né, de trabalhar de forma remota, né? Porque para o mercado angolano, e vê-se que é um profissional que tem domínio disso, que trabalha de forma remota já há muitos anos, né? Eu perguntaria, porque nós temos aquela tendência que tudo tem que ser feito no local de trabalho, tudo tem que ser feito no escritório, né? Qual seria então os benefícios, né, do trabalho remoto, né, se posso assim dizer? Essa é uma pergunta muito boa, e aqui podemos olhar para vários cenários. Porque tem os benefícios, por exemplo, para o empregador. Exato. E do outro lado tem os benefícios para o próprio empregado. Claro, existem benefícios tanto para o empregador quanto para o colaborador, que é o funcionário, no caso. Voltando mais para o funcionário, no caso, o trabalho remoto vem para facilitar, por exemplo, a nossa realidade em Angola, Luanda. Temos dificuldade de transporte. Para quem tem transporte, sabe que Luanda está muito cheia, está muito afunilada, então há muito trânsito. E ainda tem aqueles gastos, né, para quem gosta de estar em ambientes corporativos, sabe que é exigido vestir-se muito bem. Então, trabalhando remotamente, nós evitaríamos todos esses, falando do funcionário, evitaríamos todos esses precalços, no caso. Não seria necessário sair de casa, já evitaríamos apanhar congestionamento, ficar estressado com o trânsito, e facilitaríamos na gestão, né? Gestão de fundos para o transporte. E também, eu acho que também tempo, né? Quando é das cidades que tem assim aquele trânsito caótico, né? E só de apresentar essa viabilidade, né, acaba por fazer toda a diferença. Ok, mas isso para a empresa ou para o funcionário, como é que seria uma dinâmica diferente? No caso, isso facilitaria a vida do funcionário, né? Íamos evitar trânsito, porque poucas pessoas iam sair para sair de um local para o outro, evitaria já a questão do trânsito e facilitaria também a gestão do tempo, né? Ou conciliar o tempo e a vida pessoal, no caso. Estou no meu conforto, na minha casa, e consigo fazer tudo o que poderia ter feito no escritório. E se calhar tem aqui um parênteses, que é a questão do estresse, né? O funcionário chega já estressado e isso pode até, se calhar, de algum modo, afetar a produtividade deste funcionário, né? Mas, sendo assim, como é que as empresas olhariam também um benefício, né, nesse ponto de trabalhar de forma remota? Né? Eu sei que teve aí a pandemia, né, que na nossa realidade angolana veio fazer com que
essa situação de trabalhar de forma remota fosse mais presente no nosso dia a dia, mas eu queria saber de ti, para a empresa, como é que seria então esses benefícios? Já agora, que tocou no assunto da pandemia, nós conseguimos ver que, mesmo não estando preparado, durante a pandemia, visto que o trabalho remoto já tem que ser uma realidade a nível mundial. Com certeza. Porque, pois, embora estivéssemos confinados em casa, as coisas não pararam, as coisas continuaram. E, para benefício da empresa, por exemplo, uma empresa que opta por trabalhar, por colocar os funcionários a trabalhar remotamente, não ia gastar nada com infraestrutura, no caso, não precisaria ter tantos escritórios, gastar com infraestruturas, alocar pessoas de outras províncias para estarem presentes na capital. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram que sair de uma província a outra para poder vir trabalhar. Tendo em conta que, se optassem por trabalho remoto, eles não gastariam tanto, ou seja, a empresa não gastaria tanto com a deslocação desse colaborador da província dele para cá. Então, a empresa não ia ter custos de infraestrutura, porque não precisariam de alocar várias pessoas num único lugar. E a empresa também poderia, como é que eu diria, reduzir, né? Reduzir a questão de espaço, se assim posso dizer. Acho que esses seriam um dos benefícios para as empresas. Não ter necessariamente grandes infraestruturas para albergar tanta gente no espaço. Quando eu estive aqui a imaginar, enquanto falava, quando se diz, né, ou se pensa em trabalhar remoto, parece ser tudo um mar de rosas, né? Tudo bonitinho, uma coisa fácil, e as pessoas querem dizer que querem fazer esse trabalho como se fosse uma coisa tão fácil, como se fosse mais fácil estar remoto do que presencial, né? Sendo assim, a minha pergunta seria: quais são os desafios, né, e se calhar as limitações que o trabalho remoto, né, teria? Voltando bem mais para meu dia a dia, né? Que é principalmente a área para um funcionário ou um trabalhador, na área um profissional da área de base de dados. Nem tudo é tão bonitinho assim, tendo em conta a realidade em que vivemos. Praticamente falando de Angola, o trabalho remoto também tem seus desafios. Um dos principais desafios é a conectividade com a internet. Ainda há lugares que a velocidade da internet é muito precária. Então isso seria, no caso, um dos piores desafios para trabalhar remotamente. E outra questão seria as virtual private network, ou seja, internet privadas. No caso, temos que, para evitar, aí já vou entrar um bocadinho em cibersegurança, para evitar crimes cibernéticos, então nós tínhamos que ter uma VPN, né, para poder excluir as questões de ataques cibernéticos. Então esses seriam um dos desafios que impossibilitariam trabalhar remotamente, caso não tenham esses critérios a avaliar. E por outra também, tem que ter ferramentas necessárias, né, que dão suporte ao trabalho remoto. Na minha área, por exemplo, como administrador de banco de dados, tens que ter, no mínimo dos mínimos, ferramentas de monitoramento que vão te ajudar a poder realizar as tarefas com eficácia. Ok, o que quero dizer é que tem que ter um sítio bem estruturado, um setup bem preparado, né? Longe de toda a distração, como se estivesse propriamente num escritório, mas de forma remota. Ok, percebido. Mas quando se fala em ferramenta, imagina, tecnologia é uma coisa muito vasta, mas para a base de dados, qual tecnologias, quais ferramentas um profissional, né, da área usaria,
para trabalhar de forma remota. Eu sei que hoje em dia existe algumas aplicações voltadas mais à comunicação, né? Nomeadamente o Teams, o Zoom, mas fora isso, se calhar existe para a área de base de dados ferramentas próprias, né, que são utilizáveis. Quais seriam essas ferramentas que dão assim o auxílio para que um profissional na área de base de dados seja bem sucedido? O dia a dia do DBA, que é o administrador do banco de dados, é focado em resultados. Então, as ferramentas que ajudariam um administrador do banco de dados a focar-se em resultados seriam principalmente as ferramentas de monitoramento. Eu falo-vos agora de uma ferramenta muito boa que é o Oracle Enterprise Manager, que nós chamamos de ON. É uma ferramenta que vai te dar todas as diretrizes e todos os insights do que está a acontecer no banco de dados em tempo real. Por exemplo, se há gargalos, se há muitos loads, a questão de IOs também, se a CPU está subcarregada, tudo isso nós conseguimos monitorar no Oracle Enterprise Manager. E também tem as ferramentas de comunicação, né? Tendo em conta que você vai trabalhar em casa, tem que estar alinhado com o time. E para estar alinhado com o time, para ter uma gestão bem mais preparada, nós usamos ferramentas como as que já citaste, Zoom e o Teams, que também facilitaria a comunicação do pessoal do time, para ter uma entrega bem mais preparada. Acho que essas seriam as principais ferramentas para trabalhar remotamente, né, na área do banco de dados. E sem esquecer a internet, tem que ter uma internet robusta, uma internet que te permita trabalhar de forma considerável, né, estável, se assim posso dizer. Saltou-me aqui novamente uma questão, que existe alguma preparação que o profissional tem que ter ou que precisa ter antes de começar a trabalhar de forma remota, como um curso, um treinamento, alguma coisa? Ou como é que se adquirir, como é que eu, por exemplo, iria adquirir essa expertise para conseguir trabalhar de forma remota, né, se fosse iniciante na área? Para os aspirantes, né? Os aspirantes à tecnologia, no caso, não vamos focar simplesmente para banco de dados. Né? Para quem quer trabalhar com tecnologia, quer trabalhar remotamente, a principal coisa que tem que fazer é apostar em conhecimento. Tens que saber pelo menos o básico. O básico nós conseguimos encontrar na internet, livros e mentorias. No caso, há muita gente que limita simplesmente em estudar e não ter um acompanhamento sequencial. Quando você tem conhecimento, mas não tem um acompanhamento sequencial, aí já, né, falamos propriamente de mentoria, não saberás usar toda a inteligência que você tem. É como que se comprasse um livro e nunca abriste o livro. Ou lês o livro de capa a capa sem fazer anotações. Então é como que excesso de conhecimento, mas sem a sua usabilidade. Então nesse caso seria começar com o básico, fazer cursos, fazer certificações e ter mentoria. Isso ajudaria qualquer pessoa a entrar propriamente já na área de tecnologia e ser bem sucedido. Quanto ao banco de dados, a lógica é a mesma. Estudar o básico. E para nós, né, que estamos em banco de dados e lidamos com os bancos de dados relacionais, né, que são os bancos que a linguagem primária e usual é a linguagem SQL, né? É a linguagem de consulta estruturada, tem que entender o básico de SQL. Sem o básico de SQL, provavelmente terás muitos problemas na carreira de administrador de banco de dados. Ok, é sabido. Mas, fora isso, anteriormente nós focamos num ponto que era a pandemia, né? Que fez com que
pela primeira vez nós experimentássemos trabalhar a partir de casa, né, que nós, de forma aqui não muito tipificada, né, na lei. Podemos dizer. Porque depois disso acho que surgiu lá algum respaldo na lei sobre trabalho remoto, que não está tudo muito claro assim. Não está bem tipificado. Não está tão tipificado assim. E eu pergunto, na tua visão, qual seria, olhando aqui para a nossa realidade, não é? Qual seria o futuro do trabalho remoto? Tu achas que é uma coisa que veio para ficar? Tu achas que é uma coisa que veio, que foi só uma bolha e desapareceu? Hoje em dia as pessoas têm cada vez mais pessoas com capacidade de trabalhar de forma remota, ou qual é a tua visão do futuro, né, do trabalho remoto? A vida é dinâmica e nós temos que seguir a dinâmica, né, falando de tecnologia, a dinâmica mundial. Atualmente viu-se que é mais desperdício trabalhar presencialmente em detrimento de trabalhar remotamente. O futuro do trabalho remoto agora está em automação e inteligência artificial. No caso, atualmente, um funcionário, um colaborador, que embora seja trabalhar presencialmente ou remotamente ou híbrido, que não faz o uso da automação e de inteligência artificial, esse colaborador funcionário fica para trás. Então, tendo em conta a dinâmica mundial, é mais válido as empresas optarem por trabalhar remotamente do que presencialmente, por muitos fatores. Um deles, né, que já falamos anteriormente, é a questão da infraestrutura. Reduziria ao máximo e daria mais lucros para a empresa. Porque imaginemos, se eu não tenho uma estrutura física tão grande, eu não vou ter custos com manutenção, né? Não vou ter custos com infraestruturas tão grandes, não vou ter que alocar tanta gente. Por exemplo, atualmente, presencialmente, vê-se que há muita coisa, há muitos colaboradores que não poderiam como que existir, né? Tem supervisor daquilo, enquanto que às vezes só precisamos de um team leader para fazer a coisa funcionar. Trabalhando remotamente, só precisaríamos de um team leader. Isso até fez-me lembrar, né? Tem-se dito que o time que é do Telegram é composto por 45 pessoas, não é? E não tem aquela hierarquia toda, né, organizacional que as hierarquias, se posso assim dizer, antigas ou aquelas estruturas que são mais conhecidas, que é composto por RH, diretorias e tudo mais. É um team leader e se calhar vários desenvolvedores. Então, e faz a coisa funcionar. Então, na sua visão, trabalho remoto é uma coisa que veio para ficar e tem futuro, mesmo dentro da realidade angolana. Sim, o trabalho remoto, na verdade, tem futuro e veio para desmistificar essa coisa de que a pessoa só produz quando está na empresa. Não, o trabalho remoto veio para mudar esse paradigma. E o trabalho remoto veio mais para facilitar, porque vejamos, um funcionário que trabalha na cidade e vive, por exemplo, no Icolibem, o trajeto do Icolibem para a cidade, ele deixa frustrado. A produção é diferente de quem trabalha em casa. Por exemplo, se trabalho em casa, primeiro que não estarei preocupado com o tempo. Não tenho que acordar às 4 horas da manhã para poder começar as minhas atividades às 8 horas. É isso aí. Então, já me deixaria bem mais tranquilo e a produtividade seria bem melhor. Se nós vermos, fazemos um estudo de funcionários que trabalham presencialmente remoto, vemos que os que trabalham remotamente produzem 10 vezes mais do que quem trabalha presencialmente. Porque quem trabalha presencialmente tem aquela questão do horário.
Eu não vou fazer um backup, por exemplo, no horário de expediente, né? Tenho que fazer as madrugadas. Agora, como é que eu faria as madrugadas se o horário de trabalho são 8 horas diárias, das 8, por exemplo, até as 15h16? Tem que fazer hora extra. Tem que fazer hora extra. Já é custo. Estar fisicamente lá na empresa. Já é custo para a empresa. Tem que pagar horas extras para fazer um trabalho que é prioridade para o serviço, né? Prioridade para o projeto. Já remotamente, qualquer hora eu consigo fazer. Estou em casa, estou no meu conforto. Ok. E sendo assim, como é que vê, né, as políticas de regulamentação do trabalho remoto para as empresas angolanas? Né? Há pouco falamos sobre isso, mas a nossa lei angolana não tem cláusulas tão específicas, né, sobre isso. Mas no seio das empresas angolanas, como é que vê? Tem empresas que já conseguimos trabalhar de forma remota, já realmente é uma realidade. Sei que também existe aquela dinâmica de conseguir trabalhar para o exterior e quem está no exterior conseguir trabalhar aqui, mas olhando ainda para a realidade angolana, como é que estão as empresas a nível dessas regulamentações, dessas políticas, do próprio trabalho remoto em si? Agora a Lei Geral do Trabalho já prevê aí a questão do teletrabalho. Eu precisaria de um advogado, né, para entrar especificamente sobre as cláusulas de leis, mas já existe essa questão do teletrabalho, o que já facilitaria, e já muitas empresas a trabalharem remotamente, já é uma realidade. Em Angola já existem empresas que têm essa modalidade de trabalho remoto já, e fruto disso é que a pandemia deu-nos essa possibilidade. Na pandemia conseguimos ver que é possível produzir mesmo estando em casa. E já há muitas empresas em Angola que já trabalham remotamente. Prova disso é a minha trajetória. Eu quase que agora tenho estado a trabalhar remotamente, mas consigo produzir tanto quanto se estivesse na empresa. E bem melhor até, né? Não preciso usar terno. Não preciso usar um sapato caro. No meu conforto consigo. O mais importante é focarmos em resultados. Consigo entregar as minhas demandas, sim. Não sei. Mas pela visão que passa aqui é que também são empresas que não têm o foco naquela gestão antiga. Tem assim uma gestão um bocadinho mais liberal e que também acaba por olhar mais para os resultados, não é? Não muito como é que será a trajetória do profissional, como é que será a atividade, né? Só a atividade é entregue, né? E depois essa atividade é cobrada e este profissional tem que, né, entregar essa atividade feita. Né? Consegue, nesse caso, mencionar empresas aqui que são referências no mercado angolano que têm essa possibilidade de trabalhar de forma remota? Trabalhar de forma remota? Sim, consigo. O trabalho remoto, né? Já é uma realidade. Isso temos que deixar claro, já é uma realidade. Okay. E empresas que estão mais focadas no trabalho remoto são empresas do setor bancário, setor petrolífero e o setor de telecomunicações. Essas empresas que atuam nesses setores já é uma realidade trabalhar remotamente. Só não vou citar o nome das empresas para não fazer publicidade, mas empresas voltadas no setor bancário, setor petrolífero e telecomunicações já é uma realidade em Angola trabalharem remotamente e a terem êxito. Não, mas se quiser citar algumas, né, pode citar, e essas empresas, né, vão estar aqui como referência, né, para os nossos internautas também saberem que
existe, é uma coisa que se aprende, trabalhar remoto é uma coisa que se aprende, não é um bicho de sete cabeças, não é das coisas mais difíceis, né? Mas é daquelas atividades que é mais focada com comprometimento, porque se calhar é dessa forma que nós conseguimos aferir quem nós somos quando não estamos a ser monitorados, né? Não estamos a ser controlados, né? Entre aspas, aqui. Então, eu acho que de qualquer forma, mencionar aqui algumas empresas seria uma coisa boa. Né? Uma coisa boa, sim. Existem muitas empresas que estão a trabalhar remotamente. Prova disso é a empresa em que eu trabalho, que é a maior empresa de integradora de tecnologia, né? Que é a TIS. É uma realidade. A TIS Tech é uma realidade de trabalhar remoto. Prova disso sou eu. Estou já há algum tempo a trabalhar remotamente. Tem, no caso, empresas voltadas à tecnologia, à telecomunicação. A Unitel já é uma realidade. Há muitos funcionários da Unitel que trabalham remotamente. No setor petrolífero, existem a Total também. Tenho amigos que trabalham lá e já trabalham remotamente já há algum tempo. Tenho amigos que estão voltados para a banca, né? Banco BAE, por exemplo, PSA já trabalham também remotamente. E tem as consultoras, no caso, a EY, Deloitte também, já trabalham remotamente. São empresas grandes que têm essa modalidade. Então já é mais uma oportunidade para quem quer trabalhar remoto e focar para essas empresas. E que se calhar porventura nem começaram, né, propriamente por causa da pandemia, né? Começaram propriamente por causa da realidade, porque a cultura organizacional também faz parte disso. Okay. Isso é uma das coisas muito importantes, porque à medida que as culturas das empresas vão evoluindo, né, com o passar do tempo, uma outra prática vem sido adotada, né, para que os funcionários, que os profissionais consigam entregar os resultados com a maior eficácia, né, possível, né? E as empresas que querem aderir para o trabalho remoto, se tiverem dificuldades em monitorar os seus funcionários, esqueçam que isso é uma dificuldade, não é? Porque existem ferramentas, existem plataformas que vão cobrar cada funcionário segundo as tarefas que ele foi atribuído. Existe uma ferramenta como o Gira, por exemplo, que é voltada a tarefas e resultados. Por acaso esse é um ponto que, né, que é muito importante. Digo muito importante porque vê-se a questão de trabalhar de forma remota, mas a preocupação, se calhar, para um líder, para um gestor numa empresa, né, vai ser mais na base de como é que eu vou aferir se realmente aquele profissional está a fazer, se não está a fazer. Como é que é feito isso? A partir de uma reunião de forma remota, tem a ferramenta que acabou de mencionar, né, que é o Gira, né? Como é que é feito isso? Tem algumas cerimônias que são feitas. Também tem atualmente os OKRs, né, que nem estão aí muito em alta, que são situações em que os profissionais têm que ser orientados mais à entrega, né? Isso faz com que a produtividade, né, fica em primeiro lugar, seja de forma remota ou de forma presencial, né? Eu queria saber propriamente como é que é feito esse controle, né? Porque tem que ter, entre aspas, algum tipo de controle, né? Claro. Isso anteriormente é o que fazia determinadas empresas não aderirem ao trabalho remoto. E como é que eu vou fiscalizar? Como é que eu vou administrar pessoas que não tenham essa proximidade? Só nos vemos nas telas.
Primeiramente é que o trabalho remoto é voltado à tecnologia de informação e comunicação. E olharmos para a tecnologia de informação e comunicação, existem plataformas, já referimos anteriormente e volto aqui a reiterar, que é o Zoom e o Teams. Essas duas ferramentas ajudariam o líder a manter um feedback constante e válido com o seu time. Ok. Fazendo reuniões, atualizando coisas que têm que ser, né, acrescentadas no projeto ou não, por meio do time. Tirando dúvida. Sim, tirando dúvidas, isso facilitaria a comunicação e aquela interação entre os colaboradores e o team leader. E na delegação de tarefas, né, tem o Gira, em que, e também mencionaste aqui sobre as OKR, né, que atribuem uma tarefa e no prazo de entregar aquela tarefa. Então já conseguimos ver que não é um desafio, né, monitorar os colaboradores que estão no trabalho remoto. Ok, provavelmente são também tópicos que se calhar numa outra oportunidade vamos a abordar, porque E mais a fundo. Essas ferramentas têm uma imensidão de opções, né, que estão aí espalhadas, que servem para fazer o controle, para fazer a gestão, quer de incidentes, e falar aqui de forma muito superficial, é mesmo só para ter aquele conhecimento, né, do que existe, né. Creio que os nossos internautas vão também pesquisar um bocadinho sobre. Após isso, né, nós também teremos outras sessões em que iremos abordar sobre essas ferramentas propriamente, né. Eu agora perguntaria como é que foi a tua adaptação, né, para o mercado, né, trabalhando de forma remota. Teve muita dificuldade, não teve no início? Como é que foi? Como é que começou a trabalhar remoto? Foi propriamente só pela pandemia ou antes disso já havia, né, trabalhado de forma remota? Não, trabalhar remoto comecei mesmo na pandemia. E como qualquer outra, né, qualquer uma trajetória, há sempre desafios. Sim. E tendo em conta que a pandemia apareceu de repente, um dos maiores desafios foi mesmo a conexão, né? Tendo em conta que ainda em Angola é uma realidade que os serviços da internet não são funcionais para todas as áreas de Angola, né? Existem ainda cantos que a internet é muito precária. Então, a questão da internet foi um dos maiores desafios na minha trajetória. E a confiança entre colaborador e empregador. Isso é muito importante. Os empregadores ainda ficam com aquele certo receio. Como é que vou fiscalizar esse colaborador? Será que é exatamente esse colaborador que eu preciso? Esse colaborador consegue me entregar as coisas? Então é mais em função disso. E o que eu consigo ver aqui é que eu já presenciei muitas realidades em que, né, existe muito estrangeiro a trabalhar de forma remota, até aqui para o nosso país, mas a realidade ao contrário é quase que rara, né? Quase que nula. É quase que nula, mesmo para as empresas angolanas, por exemplo. É quase que nulo ter um contrato. Eu não sei se isso deve-se também à lei, né, porque não está muito claro, mas para a sua visão, se existe essa possibilidade para alguém que está num outro país trabalhar de forma remota, por que acha que não existe para a nossa realidade? Vendo que existe essa como é que eu posso dizer, essa mais-valia, né, quer dos dois lados, quer do empregado como do empregador, em trabalhar de forma remota.
Eu entendo esse receio, né, que as empresas nacionais têm tido, porque eles preferem trabalhar com um estrangeiro de forma remota, em detrimento de um nacional, de um angolano, também trabalhar remotamente, cá em Angola. Isso deve-se a quê? Primeiro é que nós estamos a nos aculturar agora com as questões de certificações e apostar massivamente nisso. Porque outrora havia havia mais pessoas que têm simplesmente certificado, ou seja, fazem um curso, são bons naquele curso, mas não têm aquela certificação que te permite trabalhar também internacionalmente. Não tem aquele selo que diz que não, esse indivíduo é qualificado tanto para trabalhar remotamente no seu país quanto para trabalhar fora. Porque a certificação nos dá abertura de trabalhar para empresas internacionais também. Nós quando apostamos em certificações, não estamos a nos limitar em trabalhar remotamente só em Angola. Também podemos trabalhar para empresas dos Estados Unidos, França e por aí fora. Então, as empresas nacionais ainda têm esse certo receio, que já está a ser desconstruído, porque conheço muitos profissionais bons que têm certificação e estão aí jogados ao mundo. Ok, mas na tua visão, acha que essa cultura das organizações tem vindo a evoluir, por exemplo, com o trabalho remoto, ou ainda é adotada mais, né, na sua maioria, o trabalho presencial? Pese embora já mencionou todos os gastos que estariam dentro, né, dessa questão de trabalhar de forma presencial. Está a haver melhorias. Ainda muito pouco, né? Mas é do pequeno ao grande. Quanto mais empresas aderirem, melhor, mas está a haver melhorias. Há empresas que estão a impulsionar a trabalhar em forma remota. E com a dinâmica do atual, né, do mundo, será bem melhor que as empresas todas optem em trabalhar de forma remota e para poderem economizar mais também, para evitar a poluição, por exemplo. Se as empresas todas optassem por trabalhar remoto, acho que o mundo não estaria tão poluído como está hoje. Também por acaso é uma questão sobre ambiente e fez realce algum paralelismo aqui e que é muito importante. E tem também, eu lembro-me de algumas situações em que profissionais, se calhar poderíamos dizer experts, quando saíam de férias, por exemplo, as férias eram interrompidas para voltar a trabalhar e tudo mais. Eu acho que essas situações já não têm acontecido muito por causa disso, né? Que hoje, com essa realidade do trabalho remoto, conseguem, a partir de qualquer ponto do mundo em que estiverem, né, conseguir resolver essas situações, nem que for para mitigar a situação e depois, a posterior dar uma resolução definitiva, né? Por exemplo, existem situações pontuais ou incidentes, por acaso, por exemplo, né? Vamos falar de uma tarefa, vamos falar de um incidente. Vamos supor que estou de férias, né? Fui para a França e aconteceu algo que eu tenho que resolver. Se bem que no time, né? Todos têm que ter a capacidade de resolver determinados problemas. Sim. Mas vamos supor, hipoteticamente, que eu tenho que resolver. Imaginemos, eu estou na França a passar férias. Como é um incidente, seria obrigado a sair de França para Angola. O que gastaria para a empresa, né? Porque eu estou de férias. A empresa tem que pagar a passagem, né? E tem que pagar horas extras, porque é de férias, para poder resolver algo que, se eu tivesse a minha máquina comigo lá, era só um clique, está resolvido. Então, aí já há mais uma abertura para verem que o trabalho remoto não é um luxo. O trabalho remoto é essencial, é prioridade.
que a qualquer parte do mundo nós conseguimos, com um simples clique, conseguimos resolver o que, né, gostaria mais logística, vai dali, vai daqui, vai daqui. Falando nisso, eu lembrei-me de uma situação, né, em que, por exemplo, eu fui para tratar o bilhete, né, e eventualmente a pessoa que assina ou a pessoa que tinha ali como é que eu posso dizer, a permissão de executar uma ou outra ação não estava, né? E eu conversando assim com uma pessoa, ela mencionou aqui em Angola, principalmente na nossa realidade angolana, aqui em Angola, se até as instituições públicas adotassem o trabalho remoto, muitos serviços públicos deixariam de ter essa burocracia toda, né? Porque, pese embora tenha alguma burocracia, mas o Estado de qualquer forma ganha com isso, porque não vamos conseguir aferir se é realmente um valor baixo ou um valor alto, mas tem a situação de que, por exemplo, imagina no site em que se consulta o BI, tivesse já um sítio para tu te cadastrares e no dia que tu fores tratar o BI, tu levas apenas um talão que vai ser atendido naquele dia, né? Essas pessoas podiam muito bem trabalhar a partir de casa, trabalhar por trás de um site, não precisavam necessariamente ficar aí. E tem um monte de situações que, se o Estado angolano, né, optasse por fazer com que as pessoas trabalhassem remota, tem a possibilidade de trabalharem de casa, tem as linhas de atendimento que podiam funcionar 24 horas sobre 24 horas, né? E eu acho que o Estado só estaria a ganhar. Sim, né? só tem vantagem. Eu acho que o Estado só estaria a ganhar. Mas a minha pergunta que vem a seguir para além do trabalho remoto, existe o trabalho presencial e o trabalho híbrido, né? Na sua visão, como é que vê a situação ou a evolução a nível de carreira para quem trabalha de forma remota? Se a ascensão, por exemplo, numa empresa é igual, mas tem visto se é igual, se é diferente em relação a quem está de forma presencial. Vamos só fazer aqui um respaldozinho. Existem 3 modalidades, né? Do trabalho presencial, em que o funcionário tem que sair da casa dele até as instalações da empresa. Esse é o trabalho. Existe o trabalho híbrido, que é meio que uma mixagem em que o funcionário fica dias em casa, a trabalhar em casa, e dias presencialmente na empresa. E tem o totalmente remoto, que é aquele em que o funcionário está de segunda a segunda em casa. E se nós olharmos para esses 3 tipos de modalidades, vemos que o trabalho presencial e o trabalho híbrido, relativamente à produtividade, não comparam-se ao trabalho remoto. Os funcionários que trabalham remotamente produzem 2 vezes ou 10 vezes mais que o funcionário que vai trabalhar presencialmente do que trabalha híbrido. Mas estamos a falar de profissionais sérios, atenção, pessoal. Não é também curioso. Sim, profissionais sérios que estão focados em resultados, né, para realmente entregarem as tarefas que lhe foram dadas. Então, boa. A pergunta que eu coloco aqui é para as administrações, as gestões anteriores, por exemplo, damos aquele exemplo de que um time, né, só tem um líder e depois tem o resto dos funcionários.
tem aquela hierarquia de RH, disso, daquilo, de gestores, diretores de uma área, diretores de projeto. Como é que as lideranças, a gestão olha na tua visão? Como é que esse elenco todo olha para o trabalho remoto? Será que tem a mesma perspectiva ou uma perspectiva um bocadinho diferente? É diferente. Por quê? Porque as pessoas existem como é que eu diria? Existem funções que ao adotarem um trabalho remoto deixarão de existir. Então, em algumas organizações ainda prezam em trabalhar presencialmente por conta de colaboradores que estão nessas funções. Porque uma equipa que tem um líder competente, não vejo a lógica de ter o líder, o gestor do líder e o gestor do líder. É muita gestão por cima da gestão. É muita coisa aí misturada que no final das contas, o trabalho que estes fazem, o líder sozinho consegue fazer. Porque o líder vai cobrar a equipa, cada um individualmente segundo as tarefas que for incumbidas. Sim. E isso faria com que determinadas funções fossem obsoletas. Então há aí também essa cultura aí que ainda relutam para a adesão do trabalho remoto. Não sei se conseguiu sim esclarecer, mas uma dúvida que eu também se calhar alguns internautas teriam eu vou agora trabalhar remoto, já que tem essa facilidade, um bicho de 7 cabeças. Eu olharia mais para um profissional de base de dados. Trabalhar remoto sendo um profissional de base de dados, como é que é difícil, não é? Quais são os desafios que enfrenta no seu dia a dia? Os desafios variam segundo as responsabilidades de cada colaborador. No caso, estamos a falar de um administrador de banco de dados. Existem hierarquia, no caso. Vamos por assim dizer. Existe o júnior, existe o pleno, existe o sênior. Então, essas categorias, os desafios são distintos também. Porque um funcionário que seja júnior, as tarefas, as atividades são bem mais simples em relação a um pleno e um sênior. Então, essa diferenciação é que vai pautar sobre as dificuldades de cada funcionário, no caso. Para um júnior, foca-se mais em monitoramento. Ok. Precisa simplesmente focar-se em monitoramento. Já para um pleno, no caso de um administrador do banco de dados pleno, foca-se mais em otimização, backups e sucessivamente. Já o sênior é o master, no caso é o que tem que estar bem mais preparado, no caso para responder a dúvidas e tarefas que tanto o júnior quanto o pleno não conseguem resolver. Ok, mas imagina, se eu for um iniciante em base de dados e quiser trabalhar de forma remota, qual é o conselho que eu deixaria, qual é o incentivo que eu deixaria? Tem alguma dica que eu deixaria para um júnior ou alguém que quer iniciar nessa área? Após informação. Esse é o primeiro conselho. Formações, certificações. Sim, formações, certificações, cursos no caso, e também não focar simplesmente como é que eu diria? Em trabalhos técnicos. Também tem que focar-se em soft skills. Okay. Porque não basta, para ter sucesso em tecnologia, não basta ser um profissional técnico.
mas tem que saber lidar Tem que ter outras facetas. com comunicação e tudo mais. E já para cativar aí a maioria, o trabalho remoto para administrar os bancos de dados é muito bom, porque a pretensão salarial também é boa. Então, Já agora, qual é mais ou menos a escala? E falar de salário é uma coisa boa, é né? uma coisa bonita. Os internautas gostam dessa parte. Qual é mais ou menos a pretensão salarial? Qual é a escala? Aqui em Angola nós falamos, é o salário mínimo aqui em Angola é uma questão que às vezes não faz mais. Estamos a falar mais ou menos de quanto para quem é júnior, por exemplo, ou para quem é iniciante e quer entrar na área, e quais são as empresas que eventualmente podem receber esses iniciantes. A pretensão salarial, já respondendo a tua questão, a pretensão salarial varia conforme o setor e a perspectiva da empresa. Ok. Empresas bancárias, empresas petrolíferas e de telecomunicações, para um júnior, a pretensão salarial é de 250 mil kwanzas a 500 mil kwanzas. Para um júnior, ou seja, alguém que a empresa terá ainda a responsabilidade de passar conhecimento para ele. Porque um júnior é quem ainda é instruído. Agora vejamos, para ser instruído a partir do teu local de comodidade, na tua casa, e ainda assim a oferir a nossa realidade angolana um salário de 250 a 500 mil kwanzas é mais do que bom, né? Como referi antes, varia conforme o setor e a perspectiva da empresa. Empresas bancárias, petrolíferas e de tecnologia, no caso de telecomunicações, a pretensão é essa, 250 a 500 para o júnior, de 600 a 900 para o pleno e para os sêniors acima de 1 milhão de kwanzas. Então, não percam tempo e... Não, mas isso até, se calhar, foi um bocadinho razoável, porque sei que há empresas que pagam muito mais, muito acima disso, principalmente se forem empresas estrangeiras, né, que olhando mais para o business de tecnologia, né, sei que pagariam ou pagam muito mais. Bem mais. Mas o padrão, né, o padrão é esse. Para um júnior, acredito que não vai ser pago abaixo de 250. Acredito que não. Ok, sendo assim, poderia mencionar algumas empresas que os nossos internautas que estiverem aí a ver que eventualmente podem se candidatar ou procurar essas empresas para saber se tem uma possibilidade de vaga que pode ser remota ou presencial, da área de base de dados. Tem algumas empresas que pode mencionar. Sim, aqui vamos já fazer a publicidade, né? Porque nós angolanos somos um povo trabalhador e precisamos às vezes também de passar essa boa informação, né, às pessoas. Existem várias empresas e posso citar algumas, mas atenção, como disse anteriormente. Sim, pode variar, tem alguma... Além de variar, né, nós temos que ter em conta o seguinte: não basta termos conhecimento técnico e soft skills, né? São importantes, sim, mas para conseguir ter êxito nessas empresas que eu vou citar daqui a pouco, é bom que tenhas um mentor, porque um mentor saberá te dar as diretrizes de como fazer para conseguir chegar a essas empresas e ter êxito. Boa. Então, pese embora tenham um conhecimento técnico, tenham um bom soft skills, né? Conseguem também fazer o teu marketing pessoal, mas saibam que determinadas empresas, se não tiveres um mentor, um orientador, corres, se estiveres a competir com alguém que tem mentor, tu já ficas meio que em desvantagem. Então, aproveito já que a publicidade. Eu acho que a maior parte das vezes esses mentores são pessoas que já têm uma trajetória muito firme, ou então pessoas que já passaram por essas áreas, já trabalharam com essas empresas, né, e podem dar uma opinião a mais fora
ou diferente de alguém que nunca esteve lá dentro, né? Ou então Claro. pode ter algum contato e dizer, não, esse profissional é bom, então valeria a pena tê-lo dentro dessa ou de outra empresa. Então acho que sim, faz Sim, todo sentido isso. porque às vezes o sucesso também nos é concedido. Nós podemos ser bons profissionais, ter um conhecimento acima da média, mas às vezes precisamos de alguém que diz que quero esse no meu time, quero aquele no meu time. Então quem facilitaria esse trabalho seria um mentor. E por outro lado, como dizem, né, as relações interpessoais são as primeiras coisas que faz com que o trabalho em equipa avance, né? Porque num grupo que tiver discórdia, dificilmente o trabalho, a equipa vai mais lá para frente. Mas sendo assim, tem por exemplo, algum conselho que pode dar, algum curso, algum sítio que podemos seguir? Consegue fazer, já agora que é um profissional que trabalha muito tempo nisso, consegue ajudar um internauta que estiver interessado, fazer alguma mentoria, tem algum tipo de apoio que também pode aqui deixar para os jovens que estiverem interessados? Claro, que quem estiver interessado em receber mentoria ou receber um respaldo, né, do que é banco de dados, é só entrar em contato com o canal e vamos deixar já aqui os contatos, né, no rodapé. E também tendo em contato com o canal, né, você pode puxar-nos nas nossas redes sociais privadas, né, que é o LinkedIn, para poder falar mais sobre questões de profissionais, não, no caso. Okay. Quer dizer que está disponível para qualquer pessoa que quiser entrar em contato, queira para saber muito mais sobre base de dados, apesar que o nosso tema aqui hoje falamos muito mais do trabalho remoto, né? Mais voltado à área de base de dados do que base de dados propriamente em si, né? Já que o nosso profissional Marcolino Marcos, ele pode fazer algum acompanhamento, né, eventual, se algum internauta aqui estiver interessado, né? Então Sim, eu porque, acho que isso é muito bom. Sim, porque até tem-se dito que o conhecimento é melhor partilhado, né? Isso já é estudado, os cientistas provaram isso, que nós aprendemos mais ensinando. Boa, boa. Aprendemos lendo, aprendemos fazendo, mas aprendemos mais ensinando. Então não faz sentido nós morrermos com todo esse conhecimento, guardar só para nós. Então essas mentorias ajudariam a partilhar esse conhecimento que eu tenho com mais pessoas. Então, Ok. Desde já eu agradeço. Eu acho que estamos aqui a devagar um bocadinho também pelas ideias todas que durante a conversa que tivemos, não é? E conseguimos trazer aqui um bocadinho dentro trabalho remoto, dentro da área de base de dados, né? Quais são as dificuldades, o que é trabalhar remoto, como é que lidam no dia a dia um profissional da área de database estiver a trabalhar de forma remota, como é que é feita essa extensão. E como bônus ainda temos aqui, né, o profissional Marcolino Marcos já se disponibilizar para uma eventual mentoria, né, para quem estiver interessado, né, o conhecimento, como ele próprio aqui reiterou, tem que ser partilhado. E estamos aqui também para trazer um bocadinho de conhecimento, fazer, mostrar que em Angola temos jovens que trabalham com isso. Essas pessoas existem, então temos é que disseminar realmente essa realidade também que é dos profissionais angolanos, né? Não sei se queria aqui deixar mais algumas considerações, né? Eu agradeço a sua presença aqui, né? É a primeira de muitas, né? Claramente que gostaríamos de tê-lo
para os outros eventos falar propriamente de base de dados, né? Ou outros temas que vão surgindo. Eu por acaso deixo esse desafio para aqui, né? Ok? Para sempre que puderem convidar. Vai estar cá. É sempre um prazer, né, ter profissionais como tu, né, nessa pequena conversa, né, e a ideia é disseminarmos esse conhecimento mesmo. E já para terminar, né, é sempre bom deixar uma frase para nossos internautas. Sim, claramente. O segredo para se manterem, né, bem-sucedidos, né, tanto em Angola quanto fora do país, é mostrarem-se. No caso, tu podes ser bom, mas se não te mostrares ao mundo, não serás visto. Então, para ser visto, mesmo embora sejas bom, tens que mostrar. Existem muitas formas de se mostrar. Pelas redes sociais ou seguindo uma mentoria. Então, se queres ser visto, esse é o caminho. Obrigado e até mais. Boa. Nós é que agradecemos. Estamos então com a promessa de voltar na próxima oportunidade aqui falando de trabalho remoto para uma área diferente ou mesmo aprofundar um bocadinho mais sobre base de dados. Fiquem conosco, fiquem ligados, partilhem ao máximo, comentem o vídeo, subscrevam no canal, né, apoiem. Né, que esse é um canal de tecnologia, é um canal sobre cultura, é um canal de entretenimento, então estaremos aqui quinzenalmente para trazer novidades para vocês. Obrigado. 1, 2, 3.